Existe uma razão pela qual certas pessoas nos atraem, enquanto outras nos tiram do sério. Há algo invisível, mas profundamente real, que molda a maneira como pensamos, sentimos, percebemos e nos relacionamos com o mundo. Carl Gustav Jung acreditava que a alma humana não é um terreno plano, mas um campo de forças vivas que operam em direções diferentes, às vezes em harmonia, outras em conflito. Ele percebeu que nem todos vemos o mundo da mesma forma, e não apenas porque tivemos histórias diferentes, mas porque funcionamos de modos diferentes. Para Jung, entender isso era tão essencial quanto respirar. Enquanto Freud olhava para o passado reprimido, Jung ousava perguntar: e quem é você agora? Como sua mente se organiza? Para onde sua energia está indo? Foi assim que ele desenvolveu sua teoria dos tipos psicológicos, um sistema para compreender a diversidade da psique humana. E não como uma forma de rotular, mas como um convite à consciência. Saber como funcionamos é o primeiro passo para viver com mais verdade, mais paz e mais liberdade. Esse vídeo é um mapa para te ajudar a entender isso. Vamos falar sobre introversão e extroversão, funções como pensamento, sentimento, sensação e intuição, e até sobre como tudo isso se conecta com os famosos testes de personalidade. Mas, acima de tudo, vamos explorar o que esses tipos dizem sobre você e sobre os espelhos humanos com os quais você convive. Talvez você descubra que a pessoa que mais te irrita no mundo seja aquela que carrega aquilo que falta em você. Seja bem-vindo ao Viés Psicológico, onde o que importa não é encontrar respostas definitivas, mas sim fazer as perguntas certas. Em Tipos Psicológicos, publicado em 1921, Carl Gustav Jung propôs duas atitudes fundamentais da psique humana: introversão e extroversão. Segundo ele, esse livro não nasceu de uma teoria pronta, mas de quase 20 anos de observações clínicas, convívio com pessoas de diferentes contextos e reflexões sobre as divergências entre grandes nomes da psicologia, como Freud e Adler. Um dos pontos de partida para essa teoria foi a constatação de que Freud e Adler viam a alma humana de maneiras opostas. Freud colocava ênfase no prazer e nos objetos externos, especialmente os pais, como influências centrais no comportamento. Adler, por outro lado, acreditava que o sujeito buscava superar sentimentos de inferioridade para conquistar valor e pertencimento. Essas visões opostas não eram apenas intelectuais, mas expressavam formas diferentes de se relacionar com o mundo. Jung compreendeu que essas diferenças surgiam de atitudes psicológicas distintas. Freud seria um tipo extrovertido, Adler, introvertido. Em seus próprios termos, Jung escreveu: quando consideramos o curso da vida humana, vemos como o destino de um indivíduo é determinado mais pelos objetos de seu interesse, enquanto em outro é determinado mais por seu próprio eu interior, pelo sujeito. O extrovertido é aquele cuja energia psíquica, que Jung chamava de libido, se dirige ao mundo exterior. Ele se interessa pelo que está fora, pessoas, eventos, objetos. Sua atenção é voltada para a ação, o contato, o movimento. Costuma ser prático, expressivo e se adapta com mais facilidade a novos ambientes. O introvertido, ao contrário, volta sua energia para dentro. O mundo interior é o seu foco principal: pensamentos, fantasias, significados. Em vez de reagir prontamente ao mundo, ele observa, pondera, sente, age com mais cautela e costuma necessitar de tempo sozinho para se recompor. Mas Jung faz questão de esclarecer que a introversão não é timidez, assim como a extroversão não é superficialidade. São maneiras diferentes de se orientar no mundo, com igual valor e complexidade. Ele observou ainda que essas atitudes têm seus perigos. O extrovertido, quando unilateral, pode se perder nos objetos e viver apenas para agradar ou impressionar os outros. Isso o torna vulnerável a crises de esgotamento e até a comportamentos histéricos, no sentido clínico do termo.
O introvertido, por outro lado, corre o risco de ficar enclausurado em si mesmo, preso em pensamentos circulares e distante da realidade externa. Pode ser invadido por dúvidas, inércia e uma sensibilidade excessiva. Ainda assim, ninguém é puramente extrovertido ou introvertido. Cada um de nós carrega as duas atitudes em maior ou menor grau. O que define o tipo é a predominância de uma delas. A atitude que permanece menos desenvolvida tende a se manifestar como parte do inconsciente, aquilo que Jung chamou de sombra. É por isso que, muitas vezes, o que mais nos incomoda nos outros é justamente aquilo que falta em nós. Nosso tipo psicológico não é uma escolha consciente. Segundo Jung, ele nasce de fatores instintivos, possivelmente biológicos, que moldam desde cedo nossa forma de funcionar. Não somos uma tábua rasa. Cada pessoa já nasce com uma tendência inata a se orientar de determinada forma. Imagine dois viajantes caminhando pela mesma estrada. O primeiro é atraído pelas paisagens, pelas vozes, pelas possibilidades. Tudo ao redor chama sua atenção. Ele anda rápido, conversa com quem encontra, experimenta tudo o que vê. A cada bifurcação, escolhe o caminho mais vibrante, onde há movimento, vida, ruído. O segundo caminha em silêncio. Ele observa os próprios passos, sente o peso da mochila, escuta o som do vento. Às vezes para, não porque algo externo o chamou, mas porque algo interno pediu uma pausa. Ele pensa no que sentiu na curva anterior, lembra de sonhos antigos, busca sentido na paisagem. Esses dois viajantes não são apenas personagens, eles vivem dentro de nós, mas também vivem no mundo real, como irmãos, colegas de trabalho, parceiros amorosos. Um voltado para o mundo externo, outro para o mundo interno. Agora imagine que esses dois se encontram, não numa estrada, mas em uma sala de estar. O extrovertido quer compartilhar as novidades do dia. Conta histórias, faz piadas, propõe planos. O introvertido o ouve, mas não reage com o mesmo entusiasmo. Está processando, ponderando, tentando sentir se aquilo tudo faz sentido. O silêncio dele, para o extrovertido, pode parecer frieza ou desinteresse. Por outro lado, quando o introvertido resolve compartilhar uma ideia que estava elaborando há dias, espera a profundidade. Mas o extrovertido, impaciente, logo muda de assunto. E isso pode ser interpretado como superficialidade. Não há erro em nenhum dos dois. Há apenas um conflito de orientações psíquicas. Um busca se realizar através do mundo, o outro através da interioridade. Marie-Louise von Franz, em seu seminário sobre tipologia, dizia que a convivência entre tipos opostos é um campo fértil, mas exige consciência. Ela conta que quando uma pessoa introvertida se casa com uma extrovertida, pode surgir um jogo de projeções. O introvertido vê o outro como excessivo, o extrovertido como retraído demais. Mas com o tempo e o esforço mútuo, um pode ensinar ao outro aquilo que lhe falta. A leveza de agir sem pensar tanto, a profundidade de refletir antes de falar. Jung escreveu: a adaptação perfeita a um objeto externo é desastrosa para o tipo introvertido, assim como uma perfeita retirada interior é desastrosa para o extrovertido. Ou seja, viver apenas conforme o próprio tipo, sem se abrir ao outro polo, leva à rigidez e muitas vezes à neurose. Esses encontros entre opostos são, na verdade, chamados ao crescimento. Talvez seja justamente aquela pessoa que mais nos incomoda, que carrega em si o antídoto para a nossa unilateralidade. Imagine que dentro da sua mente existem 4 maneiras principais de lidar com tudo o que chega até você: pensamentos, sentimentos, sensações e intuições. Essas são as 4 funções psicológicas que Carl Jung detalhou em tipos psicológicos. Ele dividiu essas funções em 2 grupos: funções racionais ou julgadoras, pensamento-sentimento, funções irracionais ou perceptivas, sensação, intuição.
Dentro da nossa mente, existem diferentes formas de processar o que chega até nós. Carl Jung chamou o pensamento e o sentimento de funções racionais, porque ambas envolvem julgamento, ou seja, uma forma de decidir o que é verdadeiro ou valioso. O pensamento é a função que organiza informações, busca entender e categorizar o mundo com base na lógica. Quando você analisa um problema, monta argumentos ou tenta chegar a uma conclusão coerente, está usando o pensamento. Pense naquele cientista que testa uma hipótese ou o professor que explica uma ideia complexa passo a passo. Eles estão utilizando o pensamento para dar sentido ao que acontece. Já o sentimento não busca a verdade objetiva, mas sim o valor que algo tem para nós e para o mundo ao nosso redor. Ele responde à pergunta: isso é bom ou ruim? Agrada ou desagrada? Deve ser aceito ou rejeitado? Quando você sente que algo é justo, bonito ou importante, está usando a função sentimento. Por exemplo, ao decidir se gosta ou não de uma pessoa, o sentimento é quem avalia a simpatia, a empatia e o valor emocional da relação. Essas duas funções são complementares e, ao mesmo tempo, distintas. O pensamento é impessoal, analítico, buscando a coerência lógica. O sentimento é pessoal, afetivo, avaliando o impacto emocional. Um indivíduo pode preferir um modo ou outro para tomar decisões, e essa preferência ajuda a definir seu tipo psicológico. Imagine um grupo decidindo onde almoçar. Uma pessoa vai argumentar pelos fatos: o preço, a qualidade da comida, a distância, um raciocínio lógico, pensamento. Outra vai avaliar o quanto o ambiente agrada, se a companhia será boa e como o lugar faz sentir, sentimento. Nenhuma das duas abordagens está errada, são simplesmente diferentes maneiras de julgar e decidir. Na visão de Jung, a alma humana não apenas julga e decide, ela também percebe. E essa percepção pode acontecer de duas formas muito diferentes: através da sensação ou da intuição. Essas duas funções são chamadas de irracionais, não porque sejam ilógicas ou inferiores, mas porque não operam por meio do raciocínio, e sim por captação direta da realidade. A função sensação é responsável por registrar o que é real, palpável, imediato. Ela está profundamente enraizada no corpo e nos sentidos. Quem percebe pelo modo sensorial, capta com precisão os detalhes concretos do ambiente: formas, cheiros, texturas, temperaturas, sons. Essa função é indispensável para a vida prática. Ela ancora a psique no mundo material e nos mantém atentos ao presente. No tipo sensorial, o que importa é o que pode ser comprovado pelos sentidos. Ele confia na experiência direta e se baseia naquilo que pode ver, tocar ou medir. A função intuição, por outro lado, capta aquilo que ainda não está plenamente presente, mas se anuncia de forma sutil. Ela percebe contextos, padrões, possibilidades. Vê além da aparência. Jung a descreveu como uma percepção que não vem pelos sentidos, mas por uma espécie de leitura simbólica da realidade. Ela nos conecta com o invisível, o potencial, o que ainda está por nascer. O tipo intuitivo muitas vezes não sabe dizer como chegou a uma conclusão, apenas sabe. Seu olhar está voltado para o futuro, para o significado oculto por trás dos fatos. Por isso, muitas vezes, parece distraído do presente, ausente das pequenas coisas. Imagine duas pessoas entrando em um ateliê de cerâmica. A primeira toca nas peças, sente o peso de uma xícara, comenta a cor do esmalte, observa a textura das bordas. Ela está totalmente presente, corpo e atenção no aqui e agora. É a sensação em ação. A segunda olha ao redor, fica em silêncio por um momento, depois diz: esse lugar tem uma energia antiga, dá a sensação de que algo importante já aconteceu aqui. É a intuição captando o invisível, não o que a cerâmica é, mas o que ela evoca. Essas funções, como todas as outras, existem em todos nós,
mas cada pessoa tende a ter uma delas mais desenvolvida. Quando essa preferência é muito forte, a função oposta, a que ficou negligenciada, permanece inconsciente, atuando de forma distorcida ou mal integrada. A sensação pode se tornar excessivamente apegada ao real imediato. A intuição, tomada de forma unilateral, pode cair no devaneio. Jung nos convida a conhecer nossa função predominante e, com o tempo, desenvolver a função oposta, não para nos tornarmos neutros, mas mais inteiros. Perceber é o primeiro passo da consciência, e a forma como percebemos o mundo define a qualidade do nosso contato com ele, seja pelos olhos e mãos, seja pela alma e pelo símbolo. No universo das nossas experiências internas, sentimentos, emoções e afetos são palavras que parecem similares, mas carregam nuances diferentes, e Jung nos ajuda a compreender esses matizes. Para Jung, o sentimento é uma função psicológica que nos permite julgar o valor das coisas. Se algo é agradável ou desagradável, bom ou ruim, certo ou errado. É essa função que orienta nossas decisões com base no que consideramos importante para nós e para os outros. A emoção é a reação imediata e intensa diante de um estímulo, como a alegria súbita ao receber uma boa notícia, ou o medo que surge diante de um perigo inesperado. Ela é passageira e geralmente acompanha nossos sentimentos, mas não se confunde com eles. O afeto pode ser entendido como a intensidade da experiência emocional associada a um sentimento. É a energia emocional que colore nossa relação com uma pessoa, uma ideia ou uma situação. Um afeto forte pode marcar profundamente nossa vida, criando memórias e vínculos duradouros. Como essas experiências se manifestam? Imagine que você encontre um velho amigo. O sentimento é o que você percebe como valor dessa relação, o quanto essa amizade importa para você. A emoção é a alegria repentina e espontânea que você sente ao vê-lo. O afeto é a sensação de carinho profundo que permanece mesmo depois do encontro. Jung reconhecia que esses aspectos são centrais para a função sentimento, mas são distintos em sua duração e intensidade. Por que isso importa para os tipos psicológicos? A função sentimento, para Jung, não é apenas um estado emocional momentâneo, mas uma maneira estruturada de avaliar o mundo. Assim, uma pessoa que tem essa função como dominante tende a basear suas decisões nos valores e afetos que julga importantes, buscando harmonia e conexão. Compreender a diferença entre sentimento, emoção e afeto ajuda a evitar confusões comuns. Nem todo sentimento é uma emoção, e nem toda emoção reflete o verdadeiro valor que damos a algo. Décadas após a publicação de Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung, duas mulheres americanas, Catherine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, transformaram a teoria junguiana em algo mais acessível e aplicável ao cotidiano. Foi assim que nasceu o MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. É importante lembrar, o MBTI não foi criado por Jung. Ele mesmo nunca tentou transformar sua tipologia em um sistema fechado. Sua proposta era muito mais uma linguagem para descrever as inclinações naturais da psique do que um rótulo fixo para enquadrar pessoas. No entanto, o MBTI se tornou uma das ferramentas mais difundidas no mundo para a identificação de tipos psicológicos. Ele parte das mesmas bases junguianas, as atitudes, introversão e extroversão, e as 4 funções, pensamento, sentimento, sensação e intuição, e combina esses elementos para formar 16 tipos distintos. Embora simplifique muito a proposta original de Jung, o MBTI tem um valor pedagógico. Ajuda as pessoas a começarem a se observar, a reconhecer padrões internos e a perceber que nem todos funcionam do mesmo jeito. Mas é importante destacar: Jung nunca pensou em tipos fixos, imutáveis ou definitivos.
Para ele, o verdadeiro trabalho da psicologia começa justamente quando começamos a integrar o tipo oposto dentro de nós, a função inferior, o polo que rejeitamos, aquilo que deixamos na sombra. Por isso, o risco de usar o MBTI como um rótulo é esquecer que a psique é viva, dinâmica, em constante movimento. Não somos caixas, somos processos. Imagine um jovem que descobre ser INFP num teste online. Ele se reconhece na descrição: idealista, introspectivo, sensível. Isso o ajuda, dá nome ao que sente. Mas se ele usar esse tipo como desculpa para evitar confrontos, fugir de responsabilidades ou se isolar, o que era um mapa vira uma prisão. A verdadeira utilidade da tipologia é nos mostrar onde começamos, não onde devemos parar. Na teoria de Jung, cada pessoa nasce com todas as funções psicológicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição, mas nem todas se desenvolvem igualmente. Há uma que assume o papel de função dominante, a principal forma como percebemos e nos relacionamos com o mundo. É através dela que a psique se organiza. Ela age como um eixo em torno do qual gira a consciência. É por meio dessa função que construímos nossa identidade e interpretamos a realidade com mais facilidade e fluidez. Imagine a psique como uma casa com 4 janelas. Cada uma representa uma função. A dominante é aquela que sempre deixamos aberta. É por onde a luz entra, o ar circula e as vozes do mundo são ouvidas com mais clareza. As outras janelas existem, mas estão parcialmente fechadas ou empoeiradas. A visão por elas é turva, limitada. A função dominante costuma se manifestar cedo na vida. Às vezes aparece como uma inclinação natural, outras vezes como uma forma de adaptação às exigências do meio. Um adolescente que desde pequeno gosta de organizar ideias, fazer listas e entender os porquês das coisas, provavelmente tem o pensamento como função dominante. Outro, que sempre busca a harmonia nos grupos, evita conflitos e se orienta pelos valores afetivos, pode ter o sentimento como centro de sua consciência. Mas essa dominância não é uma escolha racional, é algo que nos acontece, como uma estrutura instintiva da psique. Jung explica que a função dominante não pode ser substituída ou ignorada. Ela organiza a consciência como um rei organiza o reino, define prioridades, comanda a energia psíquica e estabelece o tom geral da personalidade. Enquanto a dominante atua na linha de frente, as demais funções ficam em segundo plano, especialmente a função oposta, chamada por Jung de função inferior, que veremos mais adiante. Essas funções menos desenvolvidas não desaparecem. Elas continuam ativas, mas agem no escuro, no inconsciente, onde se tornam fonte de desequilíbrios, lapsos ou comportamentos automáticos. É como alguém que enxerga muito bem com um olho, mas pouco com o outro. A visão funciona, mas é desequilibrada. O campo de percepção fica limitado. Quando vivemos apenas através da função dominante, corremos o risco de nos tornarmos unilaterais. O pensador se torna frio, o sensorial, preso ao concreto, o intuitivo, desconectado do real, o afetivo, escravo das emoções. Por isso, o processo de individuação, o caminho do autoconhecimento em Jung, exige que comecemos a explorar e integrar as funções menos desenvolvidas, mesmo que isso nos tire da zona de conforto. Como escreveu Jung, toda ênfase unilateral leva a uma labilidade psíquica. A função predominante, se for usada com exclusividade, pode degenerar e produzir uma compensação inconsciente. Ou seja, aquilo que mais nos fortalece também pode, quando levado ao extremo, nos enfraquecer. Ao longo da vida, somos chamados a descobrir quem realmente somos. Mas esse processo, longe de ser simples ou linear, exige que nos tornemos psiquicamente diferenciados. Para Jung, a diferenciação é uma espécie de refinamento da alma. Quando conseguimos reconhecer as várias funções que atuam dentro de nós,
e separar aquilo que somos por natureza daquilo que apenas imitamos por adaptação. É esse processo que nos tira da confusão e da imitação cega e nos aproxima de algo mais autêntico. Quando uma função psicológica permanece indiferenciada, ela atua de forma misturada, imprecisa, como uma tinta jogada na água. A pessoa não consegue distinguir se está agindo por pensamento ou por emoção, por impulso intuitivo ou por um dado sensorial. Essa confusão psíquica pode levar à desorganização, à crise de identidade e até à fragmentação interna. Mais perigoso ainda é quando vivemos um tipo que não é o nosso, por pressão familiar, por exigência cultural ou por medo de sermos rejeitados. Jung observou que é comum encontrarmos pessoas que desenvolveram funções que não são naturais a elas, mas que foram impostas pelas circunstâncias. Isso gera o que ele chama de tipo distorcido. Imagine uma criança com uma sensibilidade aflorada, inclinada ao sentimento e à empatia, mas criada em um ambiente lógico, técnico e impessoal. Para ser aceita, ela aprende a suprimir seus sentimentos e finge ser um tipo pensamento. Essa máscara funciona por um tempo. Ela pode até se formar em engenharia, seguir um caminho reconhecido socialmente. Mas por dentro, algo está sempre fora de lugar. Segundo Jung, esse desvio do tipo verdadeiro pode se tornar fonte de sofrimento e até de neurose, já que a função reprimida continua ativa, buscando espaço para se manifestar. Em muitos casos, aquilo que chamamos de crise é, na verdade, uma tentativa inconsciente de reorganização. Quando alguém vive um tipo que não lhe é próprio, surgem o vazio, a frustração e até sintomas físicos ou emocionais. Esses sinais não são apenas disfunções, podem ser mensagens psíquicas pedindo realinhamento com a natureza essencial. Esse retorno costuma acontecer com mais força na segunda metade da vida, quando as máscaras sociais perdem o brilho e emerge a necessidade de viver com mais verdade. Pense em uma mulher que passou a juventude desempenhando o papel de líder racional, sempre controlada, sempre no comando. Ela seguiu esse caminho porque foi elogiada por isso, e porque ser intuitiva, imaginativa ou sensível era visto como fraqueza. Mas um dia, ela começa a ter crises de ansiedade, sonhos perturbadores, sentimentos que transbordam. Ela teme estar quebrando, mas na verdade está acordando. O inconsciente está pedindo espaço para que outras funções, que estavam rejeitadas, finalmente possam existir. Na estrutura da psique, segundo Jung, a função dominante é como a voz principal da personalidade, aquela que define como nos orientamos no mundo. Mas, para que essa voz não se torne tirânica ou desequilibrada, a psique precisa de funções auxiliares. Elas atuam como contrapesos, oferecendo suporte e flexibilidade à função predominante. Funções auxiliares são aquelas que, mesmo não sendo as principais, ajudam a equilibrar a consciência, oferecendo novas perspectivas, compensando os excessos e tornando a personalidade mais adaptável. Imagine uma carruagem com 4 rodas. A dominante é a que guia a direção, mas sem as outras rodas, a carruagem não anda. A função auxiliar permite que o indivíduo não fique preso a uma só maneira de perceber ou julgar o mundo. Segundo Jung, a função auxiliar geralmente pertence a uma categoria oposta à da função dominante. Se a dominante é uma função de julgamento, como pensamento ou sentimento, a auxiliar tende a ser uma de percepção, como sensação ou intuição, e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa com pensamento como função dominante pode ter a intuição como auxiliar, o que dá mais criatividade às suas análises lógicas. Já alguém com sensação dominante pode contar com o sentimento como auxiliar, o que humaniza sua atenção aos detalhes e amplia sua capacidade de empatia. Esse equilíbrio entre funções auxiliares e a função principal protege a consciência da unilateralidade e permite uma adaptação mais rica à realidade. Pense em um arquiteto muito técnico, com pensamento como função dominante.
Se ele tiver intuição como auxiliar, será capaz de criar estruturas inovadoras e ver além da técnica. Mas, se essa função auxiliar for rejeitada ou reprimida, ele pode acabar preso a padrões rígidos, perdendo a capacidade de imaginar, inovar ou sonhar com algo além do que já existe. Nesse sentido, a função auxiliar é como um braço estendido da alma, permitindo que o tipo psicológico atue com mais elasticidade e presença no mundo. A função auxiliar não é oposta, mas também não é dominante. Diferente da função inferior, que geralmente é oposta à dominante e permanece inconsciente por muito tempo, a auxiliar não desafia a personalidade diretamente, mas também não a lidera. Ela atua como um conselheiro discreto, útil, mas não autoritário. A função auxiliar não é tão forte quanto a dominante, mas é muito mais confiável do que as funções menos desenvolvidas, justamente porque participa de forma consciente na construção da personalidade. Enquanto a função dominante é a principal forma de se relacionar com o mundo e a auxiliar dá suporte a essa relação, a função inferior representa uma parte da psique que costuma ficar oculta, ou seja, pouco desenvolvida e geralmente inconsciente. Para Jung, a função inferior é a oposta direta da função dominante, mas com uma atitude contrária. Se a dominante é extrovertida, a inferior será introvertida, e vice-versa. Ela pertence à mesma categoria da dominante, julgamento ou percepção, mas está do outro lado do espectro. Essa função é a mais frágil e menos acessada da nossa personalidade. Muitas vezes, ela se manifesta apenas em situações de estresse intenso, crises ou quando somos forçados a sair da zona de conforto. Apesar de ser pouco desenvolvida, a função inferior não é inútil. Ela é uma parte essencial do processo de individuação. Ela representa aspectos da personalidade que precisamos integrar para alcançar maior equilíbrio e maturidade psicológica. Quando ignorada por muito tempo, essa função pode se tornar uma fonte de conflitos internos, comportamentos impulsivos ou sintomas que parecem surgir do nada. Imagine uma pessoa que tem pensamento extrovertido como função dominante. Ela é lógica, objetiva e orientada para fatos. Sua função inferior será o sentimento introvertido, que talvez nem conheça bem, e que pode surgir inesperadamente em crises emocionais ou como reação exagerada a situações que mexem com seus valores mais profundos. Esse lado escondido pode parecer estranho ou até assustador para ela, mas é justamente ali que está um potencial para crescer e se tornar mais inteira. Integrar a função inferior é um dos desafios centrais da segunda metade da vida, segundo Jung. Ao acolher essa parte menos consciente, a pessoa amplia seu horizonte psíquico, desenvolve flexibilidade e se torna menos vulnerável às tensões internas. É um convite para conhecer aquilo que evitamos, seja uma emoção reprimida, uma percepção negligenciada ou um modo de julgar diferente do habitual. Entender os tipos psicológicos de Jung não é apenas rotular a nós mesmos ou aos outros. É um convite para mergulhar no complexo universo interior que todos carregamos, um universo feito de múltiplas funções, atitudes e potencialidades. Cada um de nós tem uma função dominante que guia nosso olhar para o mundo, uma auxiliar que ajuda a equilibrar esse olhar e funções menos desenvolvidas que, mesmo escondidas, influenciam nossa vida. O processo de diferenciação, que nos tira da confusão e das máscaras impostas pelo ambiente, nos permite viver com mais autenticidade. Aceitar e integrar as partes rejeitadas, especialmente aquelas representadas pela função inferior, é um passo profundo rumo à individuação, termo que Jung usa para o florescimento do eu verdadeiro. No fundo, essa jornada é um chamado para a flexibilidade e a abertura. Não para nos prender a um só jeito de ser, mas para reconhecer e acolher a riqueza interna que nos torna únicos. Conhecer nossos tipos psicológicos é conhecer os caminhos e os atalhos da alma. É aprender que por trás de cada atitude e escolha, há uma dança entre consciência e inconsciente, um movimento que nunca para.
Que esse conhecimento possa inspirar você a olhar para si mesmo com mais curiosidade e compaixão, e a perceber que o autoconhecimento é uma aventura contínua, cheia de surpresas e descobertas. Se esse conteúdo trouxe clareza ou despertou reflexões em você, curta o vídeo e compartilhe com quem também valoriza o autoconhecimento. E se quiser apoiar ainda mais esse espaço, considere se tornar membro do canal. Com isso, você ajuda a manter essa jornada viva e tem acesso a conteúdos exclusivos que aprofundam ainda mais nossa conversa interior. Se inscreva e continue caminhando conosco. Muito obrigada por assistir e até a próxima.